Olá, meus irmãos, está no ar o terceiro episódio do Pode Agir, o podcast do Movimento de Conselho de Cristandade do GED Santarém. Hoje o nosso tema é a ação evangelizadora de Jesus. Eu sou Marlon Oliveira e agora eu passo a palavra para os meus irmãos Raliene e Ricardo Rocha, que vão se apresentar para todos nós. Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Raliene Pereira, sou cursilista. Estou completando 10 anos de cursilho, né? Esse ano. Fiz o 55 para mulheres, felizes e misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E esse tema é muito importante para mim. E faço parte do Núcleo de Aparecida e agora a gente compõe a equipe do pré-cursilho. E muito obrigada pelo convite. Olá, meus irmãos, muito boa noite. Sou Ricardo Rocha. Fiz o sexto Concílio para Jovens lá em 2008. Recebo o Espírito Santo e abraço a fé. E desde então a gente segue nessa caminhada dentro do movimento de Concílio e Cristandade. Sou membro do Núcleo do Comércio 2 e também estou atualmente juntamente na equipe do pré-concílio, né, nessa nova gestão do movimento de concílio. Ah, é um casadinho, né? Nós estamos aqui com a equipe do pré-cursilho hoje. Muito bem. Em cada continente soa nossa voz. Alcance a todos até o mundo digital. Que bom é Deus que nos convida ao banquete celestial. Então, como todos nós já sabemos, nós estamos aqui na nossa escola vivencial virtual e ela é um prosseguimento, né? Nós tivemos semana passada a nossa escola vivencial presencial. Hoje nós estamos com essa temática, ação evangelizadora de Jesus, de forma virtual. Por que a gente gosta de destacar isso? Porque para você que está nos acompanhando, para você entender toda a dinâmica da pedagogia do caminho, né? Que é o livro que nós estamos trabalhando nessa etapa da nossa Escola Vivencial agora 2026, a Escola Vivencial e a Pedagogia do Caminho, nós estamos a cada encontro, né, a cada escola, digamos que trabalhando um subtema, que hoje, repetindo, é a ação evangelizadora de Jesus. Então, para nós entendermos a dinâmica de nossa pedagogia, é interessante a participação ativa na Escola Vivencial presencial e para aqueles que não podem, né, nos acompanhar de forma virtual. E aí, sem mais delongas, partindo aqui para a nossa temática de hoje, nós vamos destacar alguns procedimentos, digamos assim, para o segmento cristão, né? Para o segmento a Jesus Cristo. E aqui no início desse capítulo, a autora, aqui nós já deixamos mais uma vez, todo enquanto a gente gosta de repetir isso e deixar um abraço fraterno para a nossa irmã Lucília Alves, ela que é autora do nosso livro, não é? Ela destaca, dentre alguns elementos, que é o estabelecimento de laços entre os primeiros discípulos, né? Eles estabeleciam laços para que todos se sentissem irmãos. E nesse sentido, Raline, eu passo a palavra para você. Na sua concepção, na sua experiência de 10 anos de caminhada concilista, como que nós, né, no nosso quarto dia, nós vamos estreitar esses laços para que todos nós nos sintamos irmãos? Eu sou seu irmão, eu sou irmão do Ricardo, eu sou irmão do Adolfo, eu sou irmão do Ronaldo, para que de fato a gente consiga produzir frutos nesse segmento cristão. Então, falar de laços, né? E nós nos chamamos como irmãos. Deixa eu parar e pensa um pouquinho assim. Às vezes é difícil você chamar de irmão, dependendo da estrutura familiar, dentro da sua família, né? Famílias que existem conflitos, etc. Aí você participa de um movimento de cursilho em que nós nos chamamos de irmãos. E como estreitar esses laços quando às vezes a gente não conhece esses irmãos, né? Mas partindo do princípio da metodologia de Jesus Cristo, né, que toda a caminhada, todo fazer missionário, ele é baseado no amor e na amizade, que inclusive o nosso movimento ele é pautado também em cima da amizade. A gente precisa entender que essa amizade, para estreitar um laço, eu preciso realmente te ter como meu amigo. Não é? A gente só se aproxima de pessoas que nós sentimos vontade, não é? Então, quando eu me aproximo de você, te entendo e te recebo como meu irmão, a gente se aproxima e eu passo a te amar porque eu passo a te conhecer e passo a confiar em você. Eu penso que no nosso movimento é extremamente necessária a promoção de momentos como esse, em que nós possamos nos encontrar, nós possamos entender o outro, aceitar o outro como ele é, Que pensa resgatar diferente de que mim. pensa diferente de mim, e esse é mais difícil, né? Nós queremos transformar o outro naquilo que eu acredito, né? Então, é difícil, mas quando nós conseguimos estreitar esses laços, nós passamos a entender que caminhar junto é mais fácil, não é?
E eu creio que tudo parte dessa relação mesmo de amizade, na amizade que vem de Deus, que é baseada no amor, na compreensão, na aceitação, enfim. Maravilha. E aproveitando que ambos aqui, né, os nossos irmãos, tanto a Raliane quanto o Ricardo, são da equipe, né, de pré-cursilho, e nós estamos vivendo dentro do nosso movimento atualmente essa fase, né, especificamente quando a gente fala dos 3 tempos, nós estamos vivendo a fase hoje do pré-cursilho, né? Estamos aí com 3 cursilhos, né, à porta. E aí eu te lanço essa pergunta, Ricardo. A autora aqui ela coloca que no princípio, né, ali no início das comunidades cristãs havia uma dispersão. Quando Jesus chama os 12, eles estavam meio que dispersos. A gente pode trazer isso para dentro do nosso carisma, né? O pré-concílio, ele tem essa missão de resgatar os batizados afastados. Aí ela propõe aqui, digamos que os níveis, né? Eles estavam dispersos, são chamados a seguir. Nesses segmentos, eles entram em comunhão para, a partir da comunhão, irem à missão. Então, são esses 4 passos, né? Dispersão, segmento, comunhão, para, enfim, ir à missão. Como que você percebe, digamos que essas etapas dentro da nossa dinâmica de pré-cursilho, dentro da nossa dinâmica de cursilho de cristandade? É interessante a gente pensar, né, que essa pedagogia, essa forma como Jesus tratava todo esse encaminhamento é interessante, porque ele parte primeiramente do chamado, né? Ele chama, e nós em algum momento fomos chamados. Então, a partir desse chamado, a gente pode dizer até que ele chama pelo nome, conhece nossa história, conhece tudo que fazemos, as funções que exercemos, inclusive quando ele chamou lá o que era o pescador, então ele conhece. Então, esse é o primeiro passo, que é o chamado. No momento que você é chamado, você vem para um segundo estágio, que seria a convivência. Que é exatamente nessa convivência que eu começo a ter mais intimidade, né, com o próprio Cristo, com meus irmãos em comunidade. Então, essa convivência vai me gerando o quê? Uma formação. Então, eu vou tendo Cristo como nosso foco, nosso método, nosso norte. A gente começa quando os discípulos eles estavam ali, eles estavam conhecendo a forma como Jesus falava, a forma como Jesus tratava, a forma como Jesus agia. E a gente também, no momento em que nós somos chamados, nesse momento, vivenciamos o cursilho ali, a experiência do cursilho, vamos conhecendo toda essa forma de como é o plano de Deus, como Jesus ele se manifesta. E essa convivência me gera ali o quê? A minha formação. Para que no momento em que eu criei essa intimidade, né, fui chamado, me formei, criei essa intimidade, então eu já sei qual é o caminho a seguir agora, eu já sei o que eu tenho que fazer, para que eu vim, que é exatamente a missão, que é o terceiro passo. Né? Então eu sou chamado, eu me formo, tendo como o meu mestre ali o próprio Jesus, o mestre dos mestres, e a partir disso, entendendo esse conhecimento, essa formação, eu fico ali meio que, agora eu vou para a missão. Então acho que a gente começa a ver isso no próprio cursilho. Né? Somos chamados num pré-cursilho, vivemos meio que cada um disperso, né? Cada um na sua realidade ali, aquele batizado afastado, aquele ali que não tinha muita proximidade com a igreja, aquele ali que já foi muito frequentador e se por algum motivo da vida se afastou. Né? Então, cada um na sua vida, dispersos ali, é chamado, vive aquela experiência do cursilho, se forma, entende a responsabilidade, entende o chamado e diz, não, eu quero uma conversão. Eu quero uma conversão, porque não tem como encontrar Cristo se não tem uma mudança de vida. Então, quando isso acontece, é a minha missão ali pra gente. E aí a gente gosta de destacar também que geralmente a gente diz que a gente se forma ali no cursinho, mas na verdade é apenas o início, né? É o início do processo de formação. E a escola, na verdade, ela acaba sendo esse espaço, esse ambiente para eu continuar essa minha formação que eu iniciei lá no cursinho, ou como você muito bem colocou, Ricardo, a gente encontra muitos irmãos que estão reiniciando, porque já tinham essa participação ativa na paróquia, na comunidade, numa pastoral, mas que por um motivo ou outro acabou, digamos que, como a irmã Beatriz colocava no nosso episódio anterior, como aquela ovelha que se afastou do rebanho, né? Que aí veio o pastor com um cajado, né? Eu lembro muito dela. Sim. O pastor que veio com um cajado e não, vem aqui para o meu rebanho, vem aqui para o meu Uma lado. ovelha se torna, naquele momento, a mais importante, não é? Que é chamada pelo nome, que reconhece a voz do seu pastor. E que ele vai lá ao encontro dela, ele não chama, ele vai buscar. É interessante a gente entender também que quando a gente fala da escola, a gente precisa lembrar como Jesus fazia, não é?
Ele foi atrás daquelas pessoas, ele chamou pelo nome, como o Ricardo falou, ele trouxe, e ali eles compuseram uma pequena comunidade e começaram o quê? A conviver. É nessa convivência que a gente se depara com as diferenças, com as tristezas, né? E é saber que não é fácil, que nós vamos chorar juntos, vamos rir juntos, mas é nessa experiência que a gente aprende, de fato, né? Então eu fico pensando o seguinte, que o tripé do movimento, né? A oração, a formação e a ação. E Jesus fez exatamente isso. Ele nos chama, né? Ele ora com os seus, ele ensina na prática, não só na fala, mas na prática, né? Os apóstolos, os discípulos presenciaram muitos milagres, muitas perseguições, muitos julgamentos, e depois ele diz, vão agir, agora vocês vão pelo mundo, vão evangelizar, mas não vão sozinhos, vai de 2 em 2, vai em grupo, né? E isso aí traz toda uma responsabilidade para a gente enquanto cursilistas, né? Enquanto escola vivencial. Com certeza. Aí dentro desse segmento eu pego o link do que você acabou de comentar com a gente, que a autora coloca aqui, que nesse segmento nós sejamos transformadores dos nossos ambientes. E aí, nesse mesmo sentido, ela destaca que sejamos movidos pela palavra de Deus, pela Eucaristia. Ela coloca a palavra de Deus e a Eucaristia como o centro da nossa vida cristã e o momento mais alto da missão. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, Arlene, alguma experiência que você tenha vivido dentro do movimento, fora do movimento, em um cursilho, em um retiro, no núcleo, na própria paróquia, de como que a gente, né, enquanto cristão, enquanto cursilista, enquanto católico, nós podemos melhor alimentar ou retroalimentar essa questão da Eucaristia. Nossa, você falou e me veio assim algo que eu não tinha pensado, mas que você falou e falou de Eucaristia, então é que eu devo falar, né? Eu fiz o cursilho em 2016 e para mim foi algo muito importante, mas eu não consegui entender. A gente se faz perguntas, né? Por que e tal, não sei o quê, tudo maravilhoso. E em 2019 eu fui diagnosticada com câncer. Nesse momento eu entendi por que eu fui chamada para fazer o cursinho em 2016. Eu fui preparada, acolhida para um momento, um desafio muito grande que eu iria passar, né? E eu encontrei irmãos de verdade, sabe? Essa coisa da oração, do pegar na mão e vamos junto, e vamos até o final, sabe? Coisas assim que eu não tinha tido experiência anteriormente. E eu fui entendendo, nesse momento de dificuldade, de mais ou menos um ano, o que Deus estava fazendo comigo. E ele me resgatou. E aí eu senti a falta de ir na igreja para receber a Eucaristia. E meus irmãos, ministros de Eucaristia, cursilistas do núcleo da Aparecida, levavam a Eucaristia na minha casa. Entendeu? E aquilo é algo assim que me marca muito, muito, mas muito mesmo. Porque eu digo, gente, ele veio até mim. Eu não podia ir lá, né, por conta das consequências do tratamento. A gente acabou de comentar, né? Gente, é incrível, assim, falar sobre Olha, isso não estava programado para ver como De que o Espírito jeito Santo age, nenhum. né? De jeito nenhum. Eu pensei até que você fosse direcionar para o Ricardo essa pergunta. Aí direcionar para mim, né? Então, assim, eu me senti muito honrada com aquilo. Porque além de receber os irmãos da minha casa... O pastor foi ao encontro da ovelha na casa dela. Eu fui alimentada na minha casa, sabe? Meu Deus, eu mereço isso, né? A gente nunca merece, assim. É muita graça, é graça mesmo. Então, e aquilo me fortalecia. E aí eu lembro que quando acontecia isso, eu mesmo com os efeitos de quimioterapia, eu queria participar dos cursilhos, né? E ficava fazendo as coisas para mandar e tudo, toda machucada, arranhava assim, e aquele suor frio. Mas eu me sentia tão fortalecida com que Jesus dissesse para mim, você vai conseguir, você vai fazer isso tudo, e eu estou aqui, sabe? E isso para mim é algo assim que me fortalece todos os dias e poder dizer assim, quando me chamar eu vou, com medo, sem medo, eu estou lá, eu vou lá e o Espírito Santo ele nos ajuda. Que maravilha. E interessante, Marlon, rapidinho, trazendo essa mesma ideia, quando a Rani falava no início agora da fala de que Jesus ia ao encontro, né? E às vezes não, a gente, quanto discípulos missionários, também devemos ser ir ao encontro do outro, né? Possibilitar esse encontro. E a gente só quer o quê? Que venham até nós. Não, deixa eu procurar meu núcleo, deixa eu procurar o movimento, deixa eu procurar...
se eu sou o discípulo de Cristo e o Cristo me ensinou que eu tenho que ir, por que não ir? Eu lembro de uma ação no Dia da Camiseta, que fizemos em parceria com o Comércio 1, em que nós fomos lá no abrigo dos venezuelanos indígenas, em que na conversa que nós tivemos lá, o anseio deles não era comida, porque eles ganhavam, o anseio deles não era roupa, porque eles também ganhavam doação, mas era exatamente que os católicos que lá estavam não tinham a Eucaristia, não tinham uma celebração. E nesse Dia da Camiseta a gente possibilitou isso. E foi lindo ver eles assim, o que é algo para a gente tão fácil, né? E ali todo domingo numa celebração Sim. que é tão fácil, né? Para eles parecia que era assim, algo que, meu Deus, quanto tempo fazia que eles não recebiam a Eucaristia? Então, tanto que eles disseram que a gente pudesse possibilitar que as celebrações acontecessem lá também, porque eles sentiam falta realmente do Cristo ali, sabe, da Eucaristia. Eu lembrei desse fato. Sim, e é até interessante essa partilha, Ricardo, porque hoje mesmo eu estava lendo um texto que dizia que a gente precisa se reencantar ao participarmos das celebrações e recebermos a Eucaristia como se fosse a nossa primeira Eucaristia. Lembra quando a gente foi recebendo essa Eucaristia lá com 9, 10 anos? Alguns, por algumas razões ou outras, não fizeram, digamos que no tempo que é determinado pela igreja e tudo mais. Mas a grande maioria que nós temos conhecimento são pessoas que fizeram a Eucaristia com 9, com 10, com 11, criança ainda, e há aquele encantamento. E o texto diz exatamente isso, que nós precisamos relembrar disso, para nós nos reencantarmos ao receber Cristo na Eucaristia, para que não seja um simples ato, um ato rotineiro. Como você bem colocou, todo domingo eu estou ali na missa e acaba sendo uma coisa rotineira e não tem mais, digamos que aquele encantamento, porque é o próprio Cristo que você está recebendo. E aí, em contraponto a isso que você colocava, dos nossos irmãos venezuelanos indígenas, nós temos um ponto que a autora coloca aqui no livro, que são aquelas pessoas que se declaram sem religião, mesmo que tenham sido batizadas. Você trouxe a realidade de irmãos que já eram católicos, mas sentiam a falta, né, dessa presença da Eucaristia, de estar ali no dia a dia da comunidade. E como que você percebe, Ricardo, essa questão de irmãos nossos que, sendo batizados, que tendo a possibilidade de participar, mas que escolhem não participar, ou que, como é o caso mais grave aqui, quando perguntadas, quando questionadas, se autodeclaram sem religião? Aí a gente pensa, né, na questão dos batizados, né? Há muitos irmãos batizados, mas o batizado não é sinônimo de conversão. Eu acho que no momento em que você entende o sentido, né, do chamado, que é ali no momento do seu batizado, que você é chamado a participar da comunidade de Deus, você tem ali uma conversão. E aí, quando a pessoa não tem esse entendimento, né, quando o irmão não tem esse entendimento, eu digo que eu tenho uma fé ali superficial, sabe? Uma fé que não é aprofundada, uma fé... ela até fala, acho que no livro, sobre a questão da mediocridade espiritual, em que você não tem algo fundamentado, algo realmente profundo, e aí meio que aquilo não faz um sentido, né, para você. E isso é ruim, né, porque a gente acaba tendo a fé ali como um costume, ou a fé como no momento em que eu vou precisar ali, estou passando por uma situação, eu vou ter fé, depois disso eu esqueci da fé. E não cria um quê? Um comprometimento, um compromisso, porque quando eu entendo a minha fé católica pautada no Cristo, e que a partir disso eu tenho uma missão, eu crio um compromisso com o próprio Cristo. Então, essa situação dos irmãos, que inclusive às vezes já não tem religião, eu vejo que é porque de fato não vivenciou uma conversão espiritual ali no encontro com Cristo mesmo. Eu queria complementar que o Ricardo me fez lembrar uma coisa que acontece no meu ambiente de trabalho. Vou partilhar aqui bem rapidinho. Que a gente precisa fazer essa autoavaliação e entender também que existem os irmãos que estão nessa condição, né, e que eles precisam ser resgatados. E como? Eu vou dizer, olha, você é batizado, você precisa. Não. Qual é a metodologia, qual é o caminho que eu vou chegar aí? Aí eu lembrei de um colega de trabalho, tem 2 colegas de trabalho que quando a gente faz a oração no início do dia, eles eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu ficava sentado e tal, não sei o quê. E aí a gente insistiu, então, todos os dias ter oração antes de ir para todo mundo para sua sala, eu trabalho na educação, né? E aí chegou um dia desse que ele estava, um deles, numa situação bem difícil. Ele soltou assim, gente, olha, graças a Deus que deu certo. Aí eu, opa, eu disse, o que você falou?
Eu disse, graças a Deus, é porque eu escuto vocês falarem muito assim, não, amigo. Você disse, graças a Deus, você reconhece na sua fala que Deus te ajudou. Oh, isso é muito legal, ele ficou sem jeito. E a partir daí eu comecei a encostar, né? Olha, é Deus, viu? Isso é Deus na tua vida. Olha, aí eu percebo, ele já fica em pé, já reza junto com os colegas professores, então eu fico, é isso, sabe? Devagarinho, de Insistindo. mansinho e sabe, com alegria, com amor, a gente vai ganhando essas almas, sabe? É fermentar Eu o sim, evangelho, né? eu achei muito Fermentar os ambientes com o interessante. evangelho. Sim. E assim a gente finaliza nosso primeiro bloco. Convida ao banquete celestial. Estamos aqui retornando com o nosso último bloco da nossa Escola Vivencial Virtual de hoje. E para dar continuidade, a gente destaca que a nossa escola vivencial ela deve ser um espaço que deve facilitar a participação. E até retomando uma fala que nós tivemos aqui no primeiro bloco, eu quero perguntar para você, Raliane, como que a nossa escola vivencial hoje ela pode facilitar essa participação do cursilista? Porque é uma preocupação nossa, né, enquanto escola, uma preocupação da autora, uma preocupação da nossa comunidade cursilista como um todo. Como tornar a escola mais próxima do cursilista? Como naquela figura que nós utilizamos, né? Como ser esse pastor que vai atrás da ovelha e não aquela escola que é centralizadora, que eu estou aqui, digamos que no pedestal e quem quiser que venha. Não. Na verdade, o efeito tem que ser outro, né? Como que a escola vai se tornar mais próxima do cursilista? Olha, eu vou falar enquanto se for comigo, né? Comigo, como é que eu gostaria que fosse, que seja? Primeiro, eu creio que o movimento precisa divulgar que existe uma escola, porque ainda existem pessoas, mas tem, que dia, onde, né? Fazer chegar em todos a existência da escola, fazer lembrar, né? O que é a escola, qual é a finalidade, o objetivo da escola vivencial e fazer um convite bem atraente, né? Certo. Aquele, como a gente se sente quando a gente quer ir numa programação e alguma coisa, nossa, aquilo ali parece que vai ser interessante, então eu vou. Torna esse convite interessante. E depois, na escola, esse reencontro ele tem que ser assim recheado dos abraços, do acolhimento, de fazer a pessoa se sentir em casa. A gente gosta de se sentir em casa junto dos irmãos. Então cria uma metodologia de acolhimento em que todo mundo não fique lá atrás, venha para frente, né? Se sinta realmente parte daquilo que aí eu vou querer voltar. E os temas, eu estou falando por mim, tá? Perfeito. E os temas que a gente vai tratar ali, por exemplo, os passos, né? A gente tem que ter oração, a gente tem que ouvir a palavra de Deus, a gente tem que discutir a palavra de Deus, fazer entender a palavra de Deus naquele momento, aproveitar a oportunidade para falar da palavra de Deus, não é? Mas a gente precisa tratar temas que toquem a vida real das pessoas. Se eu vou num lugar para ouvir coisas de um outro lugar, de outras pessoas que não somos nós, conselhistas, irmãos, eu vou perder meu interesse. E eu preciso me sentir parte como alguém que, ok, eu me afastei, mas as pessoas não estão olhando para mim com julgamento. Eu estou aqui, estou sendo acolhida. E o tema trabalhado ali, nossa, é para mim. O que eles estão falando é para mim. Então eu estou no lugar certo, sabe? E aí você fecha com chave de ouro no final, né? Olha, você que veio, que se sentiu dentro do tema, vem aqui. Aí abraça, canta, faz o que for preciso fazer. Mas a gente precisa rezar junto, sabe? Rezar e falar de coisas reais, né? Porque o próprio movimento, o próprio Jesus Cristo, quando ele trabalha a sua evangelização, a sua metodologia, ela é de ação, ela é de oração, mas ela é de ação, não é? E ela é de missão. Então eu preciso aprender a estudar na escola, né? Fazer da escola o tripé de verdade, né? Eu preciso aprender coisas ali, eu preciso aprender sobre o movimento, sobre a missão de Jesus Cristo, a minha missão, que a missão de Jesus Cristo é a minha missão, essa missão transformadora, né? Que Ricardo falou. Eu preciso rezar junto e eu preciso me sentir pertencente deste movimento, porque eu fui acolhida, eu fui resgatada e ninguém está me julgando. Então eu vou voltar. Eu tenho certeza que isso dá muito certo. Maravilha. Que bom que o questionamento veio numa escola vivencial virtual que está gravado, né? Que da escola vivencial segura o pepino aí. E aí agora eu passo a palavra para o meu irmão Ricardo Rocha, que vai destacar para a gente algo que a gente sempre comenta, Ricardo, que é a luz do documento de Aparecida, né? Aquele documento vermelhinho que ano que vem já completa 20 anos, 2027 já completa 20 anos. E aí eu vou ler um trecho aqui que a autora destaca, que é o parágrafo 12 do documento de Aparecida. A parte finalzinha dele diz o seguinte: não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, que é uma pessoa,
que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva. Que decisão é essa, Ricardo, ao termos esse encontro? Interessante, porque como ele coloca aí, eu sempre gosto de falar que toda vez que você tem um encontro com Cristo, e isso é relatado inclusive na própria Sagrada Escritura, né? Ninguém encontrou a Cristo e voltou igual. Sempre volta diferente. E eu posso destacar assim 3 situações. Primeiro, eu preciso conhecer. Então a gente só fala, a gente só ama aquilo que a gente conhece. A partir disso, eu tenho que o quê? Seguir para depois eu anunciar. E é muito interessante isso, trazendo para a nossa vida cristã, é que às vezes a gente fala de fato que somos católicos, seguimos a Cristo, mas a gente não conhece a fundo o próprio Cristo. A gente não tem aquela questão do seguimento de Cristo. Porque quando eu entendo que Jesus é o meu, que ele coloca aí a nossa decisão, né? Ele coloca aqui a nossa orientação decisiva. Então, quando eu tenho na minha mente que essa orientação decisiva é eu seguir o Cristo, eu sei ser seguidor de Cristo, que significa dizer que eu conheci, eu realmente quero segui-lo em todos os meus setores de vida, botando ali tudo que ele pregava realmente, seus mandamentos, para que assim eu possa anunciar. E anunciar não com palavras, inclusive com o nosso próprio testemunho. E é muito interessante quando a gente vê, por exemplo, trazendo para o nosso meio digital. Às vezes a gente conhece ou passa às vezes no Instagram, ali no YouTube, vê alguém que está palestrando de alguma coisa de um assunto interessante, a gente acaba vendo. Né? E você, pô, gostei dessa palestra, vou procurar ver mais. Você vai procurar o quê? Conhecer. E às vezes você pode até chegar ali, ter uma possibilidade de ver uma palestra realmente dele. E o que esse pessoal geralmente fala? Ah, se você ainda não me segue no perfil, siga aqui no seu digital, compartilhe. Ou seja, Sim. eu conheci, aí você acaba seguindo, e no momento que você compartilha, você está anunciando aquela pessoa. Inclusive, fica o recado, se você ainda não segue a gente, siga, curta e compartilhe. Então é interessante fazer isso também, que essa decisão, que é ter Cristo na nossa vida, parte também disso. De eu conhecer, de eu segui-lo e que também eu possa anunciar. Que aí eu consiga realmente ter a visão de que a fé é realmente centrada no próprio Cristo. Né? Perfeito, Ricardo. E já passando a palavra aqui para nossa irmã Raliene, uma coisa bem interessante, algo bem pontual, bem importante, crucial para a gente, é que a nossa irmã Lucília, ela foi muito feliz quando ela escreveu esse livro, que ela traz algumas luzes que, de fato, clareiam e que trazem simplicidade para aquilo que muitas vezes a gente complica. Por exemplo, quando a gente fala de ação transformadora dentro do movimento de cursilhos, a gente fica pensando em mil possibilidades, o que a gente vai fazer no nosso núcleo, o que a Escola Vivencial pode fazer, o que o nosso PNCA pode fazer, que são os nossos projetos de núcleos e comunidades ambientais. E aqui numa simples frase, que é simples, mas que é profunda, ela diz o seguinte: não temos outra felicidade nem outra prioridade senão a de sermos instrumento do Espírito de Deus no mundo. Essa é a nossa ação evangelizadora e transformadora. É sermos instrumento do Espírito de Deus no mundo. Aí eu gostaria que você compartilhasse um pouco do que você entende quando ouve essa frase. Eu acho muito amor envolvido nessa frase. Muito amor envolvido, porque eu fico até emocionada, né, quando eu li. A gente ter a certeza, a tranquilidade, a emoção de dizer assim, isso é a coisa principal da minha vida. Esse é o único caminho, não tem outro caminho. E eu não posso me iludir de achar que este caminho, essa palavra bonita, missão transformadora, a principal, ela não vai ter dor, não vai ter dificuldade, não vai ter a cruz, né? E mais que isso, eu tenho que ter coragem de falar. Eu tenho que falar de Deus, eu tenho que falar de Jesus Cristo. E às vezes a gente está em um ambiente que ninguém é cursilista. E aí você sente uma vontade, às vezes a gente se cala. E às vezes o que você vai falar vai ser transformador. E a gente se omite. Então não é fácil. É bonito, mas não é fácil. A gente precisa realmente vestir esta camisa por fora e se vestir por dentro do amor de Deus e dizer, eu fui chamado pelo nome, eu disse sim, eu aprendi, eu fui no ápice, né? E eu volto igual, não volto igual. Eu assumi uma aliança com Deus, né? E eu tenho que entender que muitas vezes a melhor parte, a ação mais transformadora vai se dar na dor. Eu vou transformar a vida de alguém no momento de dor
no meu momento de dor. E o que é isso? Se transforma em quê? Em testemunho. Eu posso falar o dia todo para você sobre um tema, mas quando eu contar uma parte da minha história, minha relação com Deus, você vai dizer é isso, né? Em 5 minutos você dá um testemunho que você derruba, né? Então é muito importante a gente observar o que a gente vivencia, porque essa ação transformadora ela se dá todos os dias, a cada momento. Estarmos aqui é um desafio, não é, meu irmão? Nossa. É um desafio e a gente está entendendo ao mesmo tempo que nós estamos aprendendo com a experiência do outro. E as pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo, elas também vão aprender. É uma troca. Então, é uma ação transformadora. E só quem faz isso é quem realmente conhece e ama a Jesus Cristo, o seu projeto de libertação. Precisa muito estudo, muita entrega, mas a consciência de que não é fácil, né, e a coragem de anunciar. Eu penso que é isso. Às vezes a gente tem uma ideia, né, de que a ação transformadora, Marlon, também é o grandioso, não, precisa revolucionar. Às vezes não, às vezes uma palavra, um abraço. Você diz assim, meu irmão, era disso que eu precisava ouvir. Se você já transformou a vida daquela pessoa naquele momento, né? Às vezes a gente pensa... Saber ouvir também. Saber ouvir. Às vezes a pessoa quer desabafar, quer só ali partilhar. E isso são elementos de quê? Da amizade. O que a gente faz com os amigos? A gente abraça e diz, eu tô aqui junto com você, vamos celebrar isso, que eu tô feliz por você. Então a amizade, ela cerca tudo isso, né? E o que parece muito extraordinário é simples, mas tem um poder de E o simples que você pode realmente, ao ponto de dizer assim, eu quero compartilhar uma coisa com você porque eu confio em você. Sim. E essa confiança se deu por quê? Por causa da intimidade que a gente tem. Que aí lembra da aliança também, né? Sim, Que é o que Cristo tinha, né? A confiança nos seus ali. E que ele nos ensinou, né? E outra coisa, quando você partilha com a gente de nós não perdemos a oportunidade de falar o nome de Deus, né? Aí eu lembro de a gente não ter vergonha também disso. Que isso aconteceu comigo hoje. Eu estava com um cliente, e eu sei que ele não congrega na nossa igreja e tudo mais, e a gente passou em frente a 2 igrejas. E eu geralmente tenho aquele hábito de fazer o sinal da cruz, né? Quando eu passo na igreja. E aí veio a tentação, né? A tentação de, gente, eu não vou fazer o sinal da cruz. O homem aqui do meu lado tá, né? No carro tá. Como que a gente tinha tentado, a gente não percebe, né? Aí depois eu vou fazer, não tô nem vendo. Aí eu fiz, mas por que eu quis compartilhar isso? Porque é justamente não termos vergonha. Porque a tentação que me veio foi, não vou fazer isso na frente do homem. Entendeu? Não é da minha igreja. Não é da minha igreja e tal, o que ele vai pensar? E aí? Até pensamento de não, ele vai querer mais nem fechar comigo, exatamente. Mas aí a gente aí na mesmo tempo, mas e lá no juízo final, lá na frente, né? Deus, e aí, quando se Deus tivesse vergonha de mas mim, aí a gente entendeu? não pode também se julgar tanto, porque imagina, eu gosto de me comparar sempre com os grandes, né? Aí você pensa Pedro. Pedro era um amado, mas ele negou Jesus e foi perdoado e tá tudo certo. Né? Exatamente. Nós somos pecadores, a gente pode errar e dizer assim, me perdoa, que não é isso que eu queria fazer. E tentar não, né, se fortalecer na fé. Mas se a gente se compara lá com aqueles que estiveram muito próximos de Jesus, então a gente se permite, não é que se permita, agora eu vou fazer, não. Mas a gente se entende como pecadores, como imperfeitos, e que tá tudo certo quando eu entendo que eu preciso fortalecer minha fé e ter mais coragem, né? Perfeito, Rally. Aproveitando que você falou de Pedro, já nos encaminhando aqui para a parte final do nosso terceiro episódio. Pedro colocava aqui Jesus como pedra angular. Né? A gente finaliza essa parte aqui do nosso capítulo falando de Pedro, que reconhecia Jesus como a pedra angular. O crucificado foi rejeitado, mas que no final, por Deus, é exaltado. E aí, com essa afirmação final, gostaria que você, Ricardo, começasse já conduzindo essa parte final aqui do nosso podcast de hoje, fazendo uma alusão ao nosso tema, né? Que é a ação transformadora de Jesus. Como que esse Cristo crucificado será não só por Deus exaltado, mas também por todos nós. Lembrando que nós estamos no período quaresmal e é um momento propício, né, para reflexão, para nós, de fato, vivermos esse processo de conversão. Interessante, né, quando você traz para mim essa fala, porque sou da área da engenharia, daí tem essa ideia de que a pedra angular na construção é a pedra mais importante, né? Onde seria exatamente fundamentada, onde é fundamentada ali toda a fundação da obra. E a igreja toma isso para si, né? Quando vai construir as capelas, as paróquias, as comunidades. E assim como na engenharia a gente tem a fundação, que é realmente onde você coloca toda a confiança de uma construção sobre aquela fundação, é entender que Jesus ele é a nossa pedra para tudo. Em todos os sentidos da nossa vida, na família, no trabalho, na dificuldade, na missão evangelizadora.
é ter a ciência de que ele é a nossa pedra mais importante. Ele é nosso norte, nosso direcionamento. E que sozinhos nós não somos nada. Então, ele que nos fortalece, ele que no momento da cruz vai estar conosco, né? E entendo que não há, quanto cristão católico, nada que a gente venha fazer no nosso dia se a gente não tiver a figura do próprio Cristo nas nossas ações. E como numa espécie de ping-pong, olha como as coisas são providenciais, né? Ricardo falando na qualidade de engenheiro, aí eu retomo a mesma colocação para nossa irmã Radiane, destacando aquela canção da nossa igreja que diz que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aí, Radiane? Pois é, às vezes a gente acha que aquele irmãozinho que está ali, esquecido, né, não vai fazer a menor diferença nesse processo de evangelização. E ali, às vezes, tem um líder esperando ser chamado, ser visitado, ser resgatado, para ele se reconhecer, se reconectar, né, com o seu batismo, com a sua aliança, dizer, puxa, eu sou importante. Quando essa pedra que foi rejeitada, ela se sente importante e sente que esta pedra do edifício lá, pode chover, pode dar tempestade, ela não vai cair, não vai ter nada que abale, então ela faz parte, né? E aí a gente soma, esse rebanho cresce, né? E se torna importante, e essa pessoa que foi resgatada, essa pedra que retorna, ela se sente na obrigação de resgatar outras. E esse é o grande, assim, digo, mistério, digo, a coisa incrível que acontece é quando eu tive a graça e eu quero que o meu irmão tenha também. Quando eu vou ao encontro de um outro irmão, de uma outra irmã, que também foi rejeitado, mas que eu fui atrás, como Jesus foi atrás, né? Jesus foi atrás daquele, gente, poxa, por que esse aqui é cobrador de impostos? Nada a ver, como assim? Ali dentro tem um líder, ali dentro tem uma líder, alguém que já sofreu, né? Quem pode dizer que, por exemplo, em uma mulher que sofre violência, como a gente tem hoje, né? Tantos feminicídios, tantas coisas, a gente não pode fechar os olhos enquanto cristãos. Quem diz que ali dentro daquela mulher que sofre a violência não tem uma força de uma líder que com seu testemunho vai resgatar outras mulheres? A gente precisa acreditar nessa igreja das coisas reais, sabe? Daquela pessoa que não, aquela ali não faz parte, aquele ali eu não quero, porque também já bebeu, já não sei o quê, então a gente vai excluindo. E Jesus vem para dizer que é ali que está, é ali que eu tenho que ir, é ali onde é mais difícil eu chegar. E trazer essas pedras que foram. Porque Jesus Cristo passou por isso. Fez tantos milagres, mas aí chegou um momento que aquelas quase as mesmas pessoas disseram, crucifica-o. Quem? Não. Ele me curou, mas depois eu estou lá, não, crucifica, eu prefiro lá o outro. Né? E nós fazemos isso muitas vezes. E ele ensinou que mesmo ele tendo sido rejeitado, crucificado, ele venceu a morte. Né? Então, se eu tenho esse sentimento da vida de Jesus, o caminhar dele, essa pedagogia do caminho onde as coisas acontecem, não é lá, é no caminhar, é durante, é no processo, isso acontece na engenharia, acontece na educação, né, Ricardo? Sim. No processo de construção, e eu acredito que em todos os setores, todos os ambientes, se a gente acredita nesse caminho, eu vou chegar lá no final fortalecido, né? A gente não pode deixar as pedrinhas que foram rejeitadas no meio do caminho. A gente tem que pegar lá aquela ovelhinha sozinha e trazer junto conosco. Nosso papel enquanto missionários, né, escolhidos pelo nome, é esse também, eu acredito. Agentes transformadores, né? Agentes transformadores. Que bênção, meus irmãos. Que bênção. Que de fato nós possamos ser esses agentes transformadores, que mesmo reconhecendo que fomos aqueles que crucificaram o próprio Cristo, que nós no final possamos, não apenas no final, né, mas no caminho, sim, buscar sempre exaltar o nome dele, para que de fato ele seja, né, essa nossa pedra angular, que nós estejamos fincados, né, nessa pedra, que a ação transformadora de fato seja a partir daí. Então, fica aqui nossos agradecimentos a você que nos acompanhou, que nos acompanha. Divulgue o nosso canal para os seus irmãos, para aqueles que são cursilistas, para aqueles que também não são, né? Então, agora passo a palavra para vocês fazerem os agradecimentos finais também. Então, Rádio, primeiro você. Primeiras damas. É isso. Eu quero, na verdade, agradecer muito, agradecer a Deus, porque Ele sempre me dá oportunidades, sabe? E é assim que eu sinto, e eu sou muito grata por cada chamado, cada convite. Para mim é sempre muito especial. Que seja 5 minutos, 3 minutos, para mim é sempre muito especial. É uma oportunidade que eu tenho de
de ser esse instrumento, né? E eu creio que Deus fica feliz com isso. Então, eu quero agradecer o movimento, esse movimento que eu amo, né? As pessoas, os irmãos. O movimento para mim são as pessoas, né? São os irmãos. Estar junto com os irmãos para mim é muita, muita alegria, sabe? Então, eu quero agradecer a Deus, agradecer você, agradecer toda a equipe e dizer assim que por mais momentos como esses, que eles chegam sim no coração das pessoas. Muito bem. Queria também agradecer essa oportunidade, né? Essa novidade, né? Tudo muito novo, né? Quem queria que estaria participando do podcast, né? Podcast do Movimento de Concílio aqui em Santarém. Então, agradeço realmente essa oportunidade e deixo um recado, né, para todos nós, quanto conciliistas, quanto realmente membros desse movimento que tanto amamos, que temos orgulho, né, de realmente fazer parte e que participe das nossas escolas vivenciais, né, participe das nossas escolas, seja presencial, seja virtual, e não apenas participar, né? A gente não quer formar participantes, nós queremos formar agentes transformadores de realidade, que é esse que é o objetivo do Caribe do nosso movimento. Então, que nós possamos realmente ter essa consciência que o caminho, esse caminhar é longo e requer de nós, cada dia, um compromisso diário, mas que quando a gente tem o próprio Cristo como norte, nosso companheiro, nosso amigo íntimo, a gente consegue realmente exercer a função que foi dada a gente. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui também. Maravilha, muito obrigado, meus irmãos. Em nome de toda a equipe da Escola Vivencial, em nome dos nossos irmãos Salu, Marcelo, Tiainha, a Andréia e o João Felipe, agradecemos vocês, Raliene, Ricardo, em nome dos núcleos, né, do Comércio 2 de Aparecida, por estarem aqui conosco nesse momento. E já deixamos aqui o convite para que na próxima quarta-feira, você que puder, né, se programe aí para estar presente na nossa Escola Vivencial, que será um momento muito festivo. Não à toa, essa escola será chamada da festa Ágape, né? Aquela festa da Páscoa judaica, que quem já participou, já teve a oportunidade de participar, será muito bem-vindo. Então, até mais. Cada continente soa nossa voz.